Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. E nós estamos aí no 5º domingo da Páscoa no ano A. E vamos refletir um pouco, vamos meditar, vamos degustar os textos que são propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra para nós. E nesses textos nós vamos ver que a nossa igreja ela tem uma fundamentação bíblica, podemos assim dizer, né? Ela é imbuída, né, na sua doutrina, na sua liturgia, na sua celebração litúrgica de tudo aquilo que é revelação divina. Na primeira leitura, que é tirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7, nós podemos ver aqui, sendo revelado para nós, a função de 2 graus da ordem, né? A ordem ela é dividida em funções, ou melhor, como eu dizia, ela é dividida em graus, primeiro, segundo e terceiro grau da ordem. O primeiro grau é o diaconal ou o diaconato, e o segundo grau é o presbiterato ou presbítero, e o terceiro grau é o episcopo, ou seja, o bispo. E na primeira leitura nós vamos ver dois graus da ordem, né, do sacramento da ordem, que é o do diácono e o do bispo, né? Então, o primeiro grau e o terceiro grau da ordem. Vai dizer assim a primeira leitura de hoje: naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Por quê? Existia uma questão ainda partidária na igreja nascente. A igreja primitiva, podemos assim dizer, ela era subdividida em 2 categorias, podemos dizer, não que fosse um desejo, uma intenção do próprio Deus, mas que aconteceu porque a igreja ela se desvincula do judaísmo, né? E podemos assim dizer, e também ela recebe no seu seio pessoas que vêm do paganismo, pessoas que eram gentílicas, que vinham do meio dos pagãos. Então, aqueles que eram de origem grega, né, eles eram considerados os gentios, os pagãos. E os de origem hebraica eram considerados por eles mesmos, né, claro, podemos assim dizer, pela elite, né, porque eles vieram do judaísmo. E vindo do judaísmo, eles ainda estavam, podemos assim dizer, envolvidos na liturgia, na religião judaica, nos ritos judaicos, de uma forma tal que a carta de São Paulo aos Gálatas foi oficialmente para combater os judaizantes, aqueles que pensavam que eles eram, podemos dizer, uma casta mais elevada dentro da igreja, quando na verdade São Paulo combate isso porque Deus não vem fazer mais distinção de pessoas. Não há mais escravo nem livre, nem judeus e nem gentios. Todos formamos um só em Cristo Jesus. E o que acontece? Como a igreja ainda estava ali, né, brotando, o seu germe ainda estava florescendo, existia essa divisão, né, esse preconceito ainda com aqueles que eram de origem grega ou gentílicas. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos, e aqui eles fazem parte do terceiro grau da ordem, o episcopado, ou seja, os bispos. Então, os 12 bispos, ou os 12 apóstolos, reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo
que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. E aqui os apóstolos estão falando de podemos assim dizer, das três dimensões do sacramento da ordem do bispo, podemos assim dizer. Uma das três dimensões do sacramento da ordenação episcopal, dentro do munus do bispo, é ensinar. Então, o bispo é alguém que ensina a igreja, que governa a igreja e que santifica a igreja. E os gregos começaram a dizer, olha, nossas viúvas estão passando privações, estão passando necessidades, vocês têm que fazer alguma coisa. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Não está certo que nós deixemos de ensinar aquilo que Jesus revelou para nós e nos ensinou para cuidarmos da mesa, para darmos atenção à mesa. E aqui a mesa que eles falavam era de alimento, questão mesmo de caridade, né? Então eles vão dizer, irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Qual tarefa? Servir as mesas. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Então aqui já fica, se algum bispo de repente cair aqui no canal e estiver me ouvindo, já fica aqui muito claro para os bispos. A sua função, antes de administrar a igreja, no sentido pastoral, é ensinar a igreja. Vocês devem exercer o munus de ensinar, que está em primeiro lugar. E acompanhado dele, o munus de governar a igreja, de fazer o que os apóstolos aqui fizeram, chamar a igreja e coordenar a igreja. Como também o munus de santificar a igreja. E os bispos santificam a sua igreja particular quando eles se dedicam à oração, como aqui está dizendo, à pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, e ao serviço da liturgia, celebrar os sacramentos. E dessa forma, a proposta foi aceita e agradável para a multidão. Então eles escolheram, entre eles, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, ou seja, os candidatos ao diaconato foram apresentados aos bispos, os apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Como é que é feita a ordenação? Orando, oração e imposição das mãos. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Muitos sacerdotes judeus abraçavam a fé. Meus amados irmãos, e aqui nós temos um sacerdócio, ou nós temos
um sacramento, que é o sacramento da ordem, que dá àqueles candidatos a graça de serem ordenados no primeiro grau da ordem, que é a diaconia, para servir aos irmãos na caridade, no amor, no zelo. E também temos o terceiro grau da ordem, como eu já disse, que é o episcopado. Aquele que vai trazer para a igreja o governo, a santidade e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda leitura, o apóstolo São Pedro vai falar de um sacerdócio, mas não o sacerdócio ministerial, do bispo e do presbítero. Porque o diácono não é um sacerdote. O primeiro grau da ordem não dá ao diácono o poder de celebrar, por exemplo, a Eucaristia. Então, São Pedro vai falar de outro sacerdócio que, infelizmente, os protestantes, aqui eu falo na pessoa de Lutero, relativizou, colocou como o sacerdócio que São Pedro vai falar na segunda leitura de hoje, como sendo o mais importante da igreja, quando na verdade não é o mais importante. É um tão importante quanto o sacerdócio ministerial. E eu digo igual ou importante, tendo a mesma importância, porque ambos são importantes para a igreja. Então veja o que vai dizer o apóstolo São Pedro na segunda leitura de hoje, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos do 4 ao 9. Aqui eu não vou explicar, eu vou lendo. Se houver necessidade de falar alguma coisa, eu falo. Diz São Pedro: caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrada aos olhos de Deus. De modo semelhante também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo São Pedro vem falar de um sacerdócio santo, ou seja, o sacerdócio régio, o sacerdócio leigo, o sacerdócio de cada um de nós batizados. Como diz o livro do Apocalipse, ele fez de nós um povo de sacerdotes, profetas e reis. Essa tríplice, veja, o sacramento da ordem nos dá, ou melhor, dar aos candidatos ao sacramento da ordem, e aqui eu falo do bispo, terceiro grau da ordem especificamente, três dimensões, que é santificar a igreja, governar a igreja e ensinar a igreja. E no sacramento do batismo nós recebemos também três dimensões que está diretamente ligada ao próprio Cristo Jesus, que é a dimensão do laicato. As três dimensões, que é ser profeta, ser sacerdote, e ser também rei com Jesus. Ou seja, participar do reinado de Cristo, do profetismo de Cristo e do sacerdócio de Cristo. E aqui São Pedro vai dizer que nós somos como pedras espirituais. E ele continua dizendo: com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra de ângulo, uma pedra angular, escolhida e magnífica, Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha
que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui já as dimensões do sacramento da ordem e do sacramento do batismo. E nós podemos contemplar que a doutrina católica, a fé católica, está fundamentada na revelação divina. Seja ela escrita, principalmente, como também oral. E o evangelho de hoje, São João capítulo 14, versículos do 1 ao 12, eu vou ler, e é simples o evangelho, dá para entendermos de uma forma muito simplificada. Diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Aqui Jesus já demonstra que ele e o Pai são distintos como pessoa, não como Deus. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então Jesus já deixa claro que na casa do Pai há muitas moradas. Aí Jesus diz: se não tivesse, se assim não fosse, se lá não tivesse muitas moradas, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E ele continua dizendo: e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então Jesus disse para os apóstolos: para onde eu vou, vós conheceis os caminhos. Jesus entendia que os apóstolos já tinham aprendido a dimensão do ministério de Jesus. Mas, não que Jesus se enganou, né? Mas assim, Jesus falava de uma forma como se eles já tivessem o pleno conhecimento. Mas eles vão dizer, né? Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: em verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Então, as três dimensões do sacramento do batismo, que é nos fazer reis, profetas e sacerdotes, se realiza de forma extraordinária quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas respondeu Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Então Jesus aqui censura essa fala de Filipe. Há tanto tempo que eu estou convosco, e vós não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Então Jesus está falando que as pessoas estão vendo aqui dois sujeitos, ele e o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, Filipe? Mostra-nos o Pai. Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então veja aqui a comunhão entre a primeira pessoa da Santíssima Trindade e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele vai dizer: mostra-nos o Pai. Não acreditais que estou no Pai e que o Pai está em mim? E ele conclui dizendo: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras.
Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim, diz Jesus. Acreditai ao menos por causa destas obras, as obras que eu faço. Acreditai ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Que maravilha, né, meus irmãos? A liturgia da palavra deste domingo. Jesus apresenta para nós o diaconato, Jesus apresenta para nós a função do bispo e Jesus apresenta também para nós a função do leigo, que é viver como profeta, como sacerdote e como rei na Igreja de Cristo, oferecendo sacrifícios de louvores, sacrifícios espirituais para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.